valor ideal de parcela para renovar em 96 vezes? Será que tem um valor ideal? Será que realmente existe esse tipo de valor? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho e entender exatamente como funciona, tá? Bom, pessoal, como vocês sabem, o prazo mudou para 96, certo? Até aí, novidade nenhuma, tudo certo. Porém, existe algumas particularidades que nós precisamos se atentar para ver se realmente dá para renovar o seu contrato em 96 vezes, tá? E o que leva muito em consideração é sim o valor da parcela. Vocês sabiam disso? Porque o valor da parcela vai determinar o valor do seu contrato. Então, por exemplo, se você tem um contrato lá de valor de parcela pequenininho, né? Você já pagou muitas parcelas, ou seja, já tem a quantidade mínima de parcelas pagas, certo? Só que o que acontece? Aquele valor de parcela pequeno, ele gera um valor pequeno de contrato e aí vai impactar com as regras dos bancos, tá? Cada banco tem a sua regra para valor de contrato, certo? Então, o que acontece? Por isso que a gente sempre fala assim, nossa, valor de parcela pequeno é difícil para fazer uma renovação, porque muitas vezes vai conflitar com as regras dos bancos referente a valor de contrato, referente ao valor do troco mínimo, porque muitas vezes o valor da sua parcela é pequeno, não dá nem valor de contrato e nem valor de troco mínimo, certo? Então, por isso eu digo para vocês que o valor de parcela influencia sim na sua renovação, tá? Vai sempre influenciar, ok? Vamos lá, vamos entender um pouco mais. Aniele, qual seria o valor ideal para uma renovação? Bom, nos últimos dias, pessoal, depois que entrou, né, esse prazo de 96 meses, nós temos feito aqui muitos levantamentos, tá? Então, de todo tipo de valor de parcela que vocês possam imaginar. Valor de R$ 1.800 de parcela, para vocês terem uma ideia, R$ 1.800 de parcela. Mas também tem parcelas de R$ 50, R$ 100, R$ 300, enfim, diversos valores, tá? Mas o que eu tenho observado bastante é a seguinte questão, tá? Quanto maior o valor da parcela, vai facilitando a sua renovação. Mas podemos colocar somente esse quesito em questão? Não, porque nós temos as regrinhas, tá? Eu sei que muitos de vocês não gostam quando eu falo das regrinhas, mas elas existem. Eu também gostaria que elas não existissem, mas eu preciso falar aqui para vocês, tá? Então vamos lá, vamos colocar que você tem um contrato aí com um valor de parcela alto, certo? Vamos colocar acima de R$ 600, ok? Você já pagou pelo menos 12 parcelas, que é o que os bancos exigem para fazer a portabilidade, certo? Pelo menos 12 parcelas pagas. Então, pensem comigo. Você já tem 12 parcelas pagas e o novo prazo vai aumentar mais 12 parcelas. Olha só que diferença que vai dar no seu contrato, certo? Então, você já tem o quesito quantidade de parcelas pagas, vamos colocar ok, certo? Nós temos que avaliar a taxa do seu contrato, que essa também é uma regrinha que pega bastante, certo? Não pode ser uma taxa tão baixa. Então, vamos lá, você tem uma taxa razoável, ok? Outro ponto positivo e o melhor, você tem um valor de parcela considerado alto. Consequentemente, o valor de contrato também vai ser alto, certo?
o que acontece? Existe uma facilidade maior de conseguir um troco, tá? Até porque os bancos colocam o valor de troco mínimo. Então, por isso que eu falei das parcelas pequenas. Na maioria dos casos, tem casos que a pessoa já pagou 30 parcelas, 40 parcelas, mas não dá troco mínimo, entendem? Então, por isso a importância de não fazer contratinhos tão pequenos. Eu sei que muitas vezes é margem de aumento, a margem é pequenininha, mas sempre que tiver a possibilidade, por exemplo, de juntar contratos, fazer essa junção, ou sempre renovar os contratos maiores e tentando eliminar os menores, enfim, fazer algumas jogadas, tá? Mas o quesito maior é, se você tiver um valor de parcela considerado alto, não estou dizendo que R$300 não é um valor alto, R$400 não é um valor alto, todos esses valores são considerados altos, tá? Mas nas últimas análises em que eu fiz aqui, nesses últimos dias, com o prazo de 96 meses, eu observei que parcelas acima de R$600, tendo pelo menos 12 parcelas pagas, está tendo sim troco bom para o cliente, tá? Até porque quando tem menos de 12 parcelas pagas, os bancos nem fazem, tá? Dificilmente é um banco ou outro que vai fazer. Agora, quando você tem acima de 12 parcelas pagas, aí abre um leque de opções, tá? Porque nós temos diversos bancos que vão aceitar a sua proposta. Então vamos lá, se você tiver, por exemplo, um problema com um determinado banco, temos outro que a gente pode tentar. Agora, quando você tem menos de 12 parcelas pagas, pessoal, a quantidade é praticamente zero, tá? De bancos disponíveis, tá certo? Por isso a importância de ter pelo menos 12 parcelas pagas e, como eu falei, diante das minhas últimas análises, parcelas acima de R$600 estão sim conseguindo um valor satisfatório aí de renovação, tá certo?